Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e você está no programa de formação em teologia. Atualmente estamos estudando a disciplina Livros Poéticos, Princípios para o Viver e o Louvor. Essa é a lição de número 3 com o título O Livro de Jó, Monólogo e Epílogo. Já estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube as duas primeiras lições que tratam do prólogo e também da grande seção do diálogo que está presente no livro de Jó. Hoje nós vamos encerrar o estudo nesse valioso livro da Bíblia Sagrada. As palavras de Eliú, o discurso de Deus e a restauração do patriarca, uma jornada do sofrimento à redenção. É um comentário dos capítulos 32 ao 42 do livro de Jó. Primeiramente nós vemos a apresentação do jovem Eliú. Após os três amigos silenciarem, isto é, Elifaz, Bildade e Zofar, eles encerraram suas palavras, bem como Jó. Esse quarto personagem, esse quarto homem, ele se apresenta para falar. Convencidos de que Jó se considerava justo aos seus próprios olhos, o jovem Eliú toma a palavra com irritação. Então perceba, Eliú ele explica que falou depois deles porque era mais jovem. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, eles viviam no período patriarcal. Por respeito, Eliú ele fala no final. Ele era o mais jovem. E quando ele fala, ele está extremamente irritado. Veja o que a Bíblia diz. Jó capítulo 32, versículo 5. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Então ele está muito irritado com Jó e os seus amigos. Por quê? Porque Jó justificava a si mesmo mais do que a Deus. E os amigos de Jó, não tendo com que responder a ele, não encontrando uma razão consistente para o problema do sofrimento de Jó, estavam condenando a Jó. Então, quando Eliú vai falar, ele fala com muita irritação. Ele esperou sua vez por respeito à idade, mas agora declara que é o sopro do Todo-Poderoso que produz entendimento, não apenas a velhice. Veja aqui vocês, Jó capítulo 32, versículos 8 ao 10. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Então ele vai dar o seu parecer em relação ao sofrimento de Jó. Acusação. Eliú afirma que Jó pecou no coração e pretende ser mais justo do que Deus. Essa é a tese de Eliú. Veja o que ele diz em Jó, capítulo 33, e versículos 8 ao 10. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Agora capítulo 34 e versículo 5. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Então perceba que as palavras de Eliú com respeito a Jó. Ainda no capítulo 34 e versículos 34 e 37. Esses versículos ficam bem claros a posição de Eliú em relação a Jó. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão,
entre nós, bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Então ele afirma abertamente que Jó pecou. Jó capítulo 35, versículo 16. Logo, Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Então Eliú diz que Jó está falando de coisas que ele não sabe. Essa é a tese de Eliú. Presunção. Ele fala excessivamente sobre si mesmo, revelando vaidade, ainda que suas palavras se aproximem mais da verdade. Então perceba, em todo momento Eliú fala de si mesmo, ou seja, ele está meio que inchado. Apesar de ele falar muitas coisas coerentes, consistentes, ainda assim ele não demonstra muito sentimento por Jó. Ainda que ele estivesse mais próximo da verdade do que os amigos de Jó. Ainda assim ele acaba falhando nisso. Disciplina divina. Para Eliú, Deus fala através do sofrimento para livrar o homem da soberba e guardar a sua alma. Então, nesse sentido, essa conclusão que ele chegou estava coerente, estava consistente. De fato, Deus estava utilizando a disciplina, o sofrimento de Jó para moldar o seu servo. Martinho Lutero ele dizia que há 3 coisas que Deus usa para nos ensinar: a palavra de Deus, a oração e, em terceiro lugar, o sofrimento. Então, de fato, Deus pode usar o sofrimento, Deus pode usar a provação para moldar as nossas vidas. E foi de fato o que Deus fez com Jó. E essa foi a conclusão de Eliú. Eliú prossegue por mais 3 capítulos. Proclama a grandeza e infinitude de Deus, descreve sua soberania sobre trovões, relâmpagos e animais, e conclui que Deus não olha para os sábios aos próprios olhos. Então, de fato, irmãos, é interessante a descrição que Eliú faz a respeito do Senhor, nosso Deus. Vejam vocês, através das palavras de Eliú, conseguimos identificar várias características de Deus, vários atributos de Deus. Por exemplo, Jó capítulo 34 e versículo 12. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, ou seja, Deus é santo. E ainda diz, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo, ou seja, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder e também Ele é justo. Então, através dessas palavras, conseguimos identificar alguns atributos, características de Deus. Veja o versículo 21. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Ou seja, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Agora, Jó, capítulo de número 36 e versículo 26. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Ou seja, Deus é eterno. Ele vive para todo sempre. Jó capítulo 37 e versículo 16. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Se Deus é perfeito nos conhecimentos, isso quer dizer que Ele sabe todas as coisas. Quer dizer que Ele é, em outras palavras, onisciente. Deus conhece tudo. Então, através das palavras de Eliú, nós podemos conhecer mais a Deus. Aliás, de todo o livro de Jó, é um verdadeiro tesouro. Nós podemos extrair muita sabedoria, muito conhecimento, muitas informações preciosas através da leitura desse livro. Seu mérito é real, demonstra conhecimento maior que seus predecessores. Então, Eliú, de fato, ele tinha um conhecimento ainda mais profundo do que os homens que o precederam. Seu erro é decisivo. A atitude enfurecida e a falta de compaixão anulam o valor de suas palavras. Uma verdade proclamada sem amor e misericórdia perde o poder de curar. Então percebam vocês, devemos falar a verdade com amor.
Alguém já disse: se eu falar a verdade sem amor, eu vou ferir alguém. Ou se eu disser palavras com amor sem verdade, eu vou enganar alguém. Então o correto é falar a verdade com amor. Essa é uma grande lição para as nossas vidas. Aqui nós temos então um resumo das palavras desses 4 homens. Primeiro, Elifaz demonstra ciência e experiência, baseado em observações pessoais sem empatia. Bildade, tradição, apego às regras do passado sem compreensão. Zofar, dogma, julgamento rígido sem flexibilidade. E Eliú, raciocínio teológico, argumentação complexa, mas distante do sofrimento. Falta de amor e compaixão em todos. Então, vejam vocês que Jó, ele foi provado não somente através das perdas de bens, dos filhos e da saúde, mas também através das palavras que ele ouviu. Foram palavras duras, muitas vezes sem amor, sem compaixão. Foram palavras que contribuíram para o aumento do sofrimento de Jó. Mas o livro não termina aí. O livro termina quando Deus se revela e muda a situação de Jó. Deus quebra o silêncio. A ciência, a tradição e o dogma apresentaram seus argumentos e falharam. Então Deus ordenou um redemoinho e trovejou. Com menos palavras, ele pôs a todos nos seus devidos lugares. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então Deus se manifesta a Jó. Deus se revela a ele. E Deus vai fazer a Jó cerca de 70 perguntas ao longo desses capítulos. E ele não terá condições de responder nenhuma delas. Aliás, é notável quando nós refletimos nesse ponto. Durante todo o livro nós vemos Jó se queixando, Jó perguntando e Jó se defendendo. Agora Jó tem a oportunidade de falar diante de Deus, mas ele não consegue. É interessante que em todo o tempo nós vemos Jó desejando uma audiência com Deus. Jó chega a dizer: quem me dera uma audiência diante dele? Vejam só, Jó capítulo 23, versículos 3 ao 7. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. E aí ele diz ainda no versículo 10, mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Então Jó estava aqui falando de coisas que de fato ele não sabia. Por isso Deus abre a fala dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Só no capítulo 38, irmãos, Deus faz 32 perguntas a Jó. E ele não tem condições de responder nenhuma. O discurso divino é composto essencialmente de perguntas que revelam a suprema grandeza do Altíssimo. Então Deus fala sobre diversas coisas a Jó, e isso coloca Jó no seu devido lugar. Se não vejamos, a terra e os céus, desde os fundamentos da terra até o esvaziamento dos odres dos céus, Deus revela sua sabedoria criadora. Olha o que Deus diz. Jó capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Ou seja, Jó não existia quando Deus estava fundando a terra. Veja o versículo 19.
onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? 20. Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. Jó não tem condições de responder a essas perguntas. Mas veja como Deus se dirige a ele no versículo 21. De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque grande é o número dos teus dias. Ou seja, Deus usa um pouco de ironia aqui para falar com Jó. Então isso faz com que Jó reflita e pense que ele falou de fato de muitas coisas que ele não conhecia. O reino animal: leão, boi selvagem, falcão. Deus conhece os insetos de cada criatura. Se cuida delas, cuida também de Jó. Tudo está no controle de Deus. É interessante isso, nós pensarmos na soberania de Deus evidenciada nesse livro. Deus não só é o criador de todas as coisas, mas também é o mantenedor de todas as coisas. Ele é o soberano de toda a terra. E é interessante, né, que em todo o livro nós vemos Jó querendo que Deus responda às suas perguntas, né? Deus não responde porque Jó sofreu. Deus não revelou a Jó o diálogo que houve nas regiões celestiais. Mas Deus faz muitas perguntas a Jó. Isso significa que Deus não deve satisfação a ninguém. Isso significa que Deus é soberano. E isso significa que nem todas as nossas interrogações Deus irá responder. Nós não precisamos de todas as respostas. Nós precisamos de mais de Deus em nossa vida. Foi quando Deus se revelou a Jó que a sua vida foi transformada. A lição da insignificância. Contempla a natureza. Você é humano e não compreende totalmente meus caminhos. Um pasmo reverente apodera-se de Jó. Então pensem em vocês, irmãos. Deus começa a falar a respeito da criação e Jó já fica fora de si. Se a criação, que é finita, que é inferior, já excede a nossa compreensão, imagine o Criador. Essa é uma grande reflexão para nós. Capítulo de número 40, irmãos, agora nós vamos ver na sequência Deus falando a Jó mais diretamente sobre a atitude de Jó. Então vejam vocês. Primeiro, defesa de Jó. Exalta a própria justiça e questiona Deus. Durante todo o livro nós vemos Jó se auto-justificando, dizendo: eu não pequei, eu sou um homem justo. E de fato ele era um homem muito bom. Ele era o melhor homem da sua época, o homem mais piedoso da sua geração, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O próprio Deus deu testemunho dele 2 vezes. De fato, Jó era um homem muito bom, mas ele exagerou na sua autodefesa. Então nós vemos Deus interrogando: tu me condenarás? Veja o que Deus fala em Jó capítulo 40 e versículos 7 e 8. Cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Olha só as palavras de Deus. Jó, você vai me condenar para se justificar. Então essas palavras com certeza mexeram com o coração de Jó. E por isso ele reconhece a sua insignificância e se arrepende. Jó capítulo 40, versículos 3 a 5, vemos que quando Jó ele tem a oportunidade de falar, ele se humilha. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Jó reconhece seu lugar e ele reconhece que não tem condições de responder a Deus. E ele se humilha: eu sou vil.
O âmago da questão não era o sofrimento de Jó, mas sua autojustiça. Ao defender a própria integridade ao extremo, Jó questionava, mesmo que involuntariamente, a justiça de Deus. A graça do Senhor não o condena, mas o guia de volta à fé. Veja então que Deus não estava interessado em humilhar a Jó, Deus estava interessado em restaurar a Jó. E Jó reconheceu isso muito bem. Um tema muito interessante que é tratado nos capítulos 40 e 41 é sobre essas duas criaturas misteriosas, que é o Behemoth e o Leviatã. Muito se tem falado sobre esses animais. Veja que algumas traduções, elas, ao invés de trazerem Behemoth, em Jó capítulo 40 e versículo 15, traduzem por hipopótamo. E em Jó capítulo 41, em versículo 1, ao invés de trazer o termo Leviatã, traduzem por crocodilo. O fato é que não há consenso entre os estudiosos nesse sentido. Tudo indica que não se trata de um hipopótamo, por causa das descrições, ou de um crocodilo. Parece que a maneira com que Deus descreve essas criaturas, esses animais, transcende as características do hipopótamo e também do crocodilo, como nós vamos ver na sequência. Mas vamos por partes. Deus descreve duas criaturas de poder extraordinário para ilustrar um princípio essencial. Jó, se você nem entende os atos de poder da minha criação, como poderá entender a minha justiça? O poder humano, as forças naturais e sobrenaturais, a dor e o sofrimento, tudo está sujeito à minha vontade. Então vejam vocês, se Jó não compreende a criação, como ele compreenderá o Criador? É nesses termos que Deus está falando com Jó. Deus não respondeu diretamente por que sofre o justo, mas revelou algo maior. Ele controla todas as coisas, inclusive a prova. Ou seja, Deus não deu satisfações a Jó, Deus não respondeu às suas interrogações, mas Deus provou que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo, que nada, absolutamente nada, fugiu de suas mãos. Até Satanás, como nós vimos nas lições anteriores, ele está limitado por Deus. Ele não pode ir além da vontade de Deus. Deus é o soberano do universo. Um texto que muitas vezes é mal interpretado e atribuído a Deus é o texto de Jó, capítulo 41, versículo 22, que diz: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Ou como diz algumas traduções, até a tristeza salta de alegria. Aqui, meus irmãos, certamente não está se referindo a Deus, mas sim ao Leviatã. Mas eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas atribuindo isso a Deus, dizendo que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Mas aqui cabe mais uma vez a orientação de que precisamos considerar o contexto. Deus não está falando dele mesmo, mas está falando do Leviatã, desse animal. Aqui eu trago para vocês, irmãos, uma imagem muito interessante. E eu quero levar você à reflexão. Aqui nós temos uma imagem de um elefante, um hipopótamo e um brachiosauro, que é uma espécie de dinossauro que viveu na antiguidade desse mundo. Apesar, irmãos, de alguns estudiosos entenderem que o Behemoth trata-se do hipopótamo, como a versão de Almeida Revista e Atualizada traduz, ou alguns afirmarem que é o elefante, nos parece que as descrições que são feitas no capítulo 40 de Jó não encaixam nesses animais. Se não, vejamos. A primeira razão que nos leva a pensar isso é que a sua força está nos seus lombos
e o seu poder nos músculos do seu ventre, sendo que o hipopótamo tem a barriga saliente. Então não tem sentido a força dele estar no seu ventre. A segunda reside no fato de que move sua cauda como cedro, sendo que a cauda do hipopótamo, além de ter apenas 40 centímetros, pode ser por demais fina. Não possui robustez assim. Mas também seus ossos são como tubos de bronze. E os ossos do hipopótamo são relativamente pequenos, de forma que a descrição divina de um animal deste porte pode apontar para um animal com uma composição física semelhante a um brachiosauro, que é justamente esse dinossauro que nós colocamos aí na imagem. Isso é interessante, né? Isso leva muitos estudiosos sérios, piedosos, tementes a Deus, a pensarem que a descrição não era de um hipopótamo, mas sim de um animal da antiguidade, que certamente conviveu com os homens. Um dinossauro. Isso é muito interessante. Diferente, é claro, do que a falsa ciência tem afirmado, que os dinossauros não conviveram com seres humanos. Há muitas evidências de que muitos dinossauros, sim, conviveram com os seres humanos. E há evidências arqueológicas que comprovam isso. Isso é muito interessante. Mas vamos avançar. O último capítulo, o capítulo 42, mostra o arrependimento de Jó e a sua restauração. Diante da voz de Deus, as queixas e a autojustiça de Jó jazem imóveis no pó. A fé do patriarca passa do plano auditivo para o visual, ou seja, ele cresce na sua experiência com Deus, ele desenvolve essa comunhão com Deus. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó reconhece a soberania absoluta de Deus, reconhecendo que Deus tudo pode. Deus tudo pode. Relatei o que não entendia. Ele confessa ter falado sobre coisas que estavam além de sua compreensão. Jó que reconhece que ele falou demais, que ele foi além do que devia. Agora te veem meus olhos. Ele dizia, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó cresceu na sua experiência com Deus. Isso que é mais extraordinário. Jó, que já era o homem mais íntegro, mais piedoso, com certeza que tinha mais comunhão com Deus, agora, depois de toda a sua aprovação, ele aprofundou esse conhecimento. O próprio Deus se revelou a ele. Ele ouviu audivelmente a voz de Deus e ele pôde ver algo extraordinário. Da fé, pelo ouvir, a visão espiritual plena. Me abomino e me arrependo. Jó se humilha completamente no pó e na cinza. O versículo 6 diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo oportunidade, então, Jó se humilha diante de Deus e ele se arrepende dos seus erros. A maturidade espiritual de Jó. O patriarca amadureceu, tornou-se mais reto e temente a Deus. Quando os homens se arrependem diante do Senhor, há sempre resultado positivo. Deus é exaltado e o penitente se aproxima mais dele. Aqui é uma grande lição para nós, né? Deus não despreza um coração quebrantado. Aqueles que se arrependem verdadeiramente, se voltam para Deus, recebem perdão. Arrependimento implica em perdão. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. O arrependimento não implica apenas em perdão, mas também em restituição. Vemos aqui Deus se dirigindo aos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Deus afirma que o que eles disseram a respeito dele não era correto. Não era correto.
Então Deus repreende eles e diz que eles deveriam oferecer holocaustos e que Jó deveria orar por eles para que eles pudessem ser perdoados. Então nós vemos aqui Deus justificando Jó diante dos seus amigos. Uma vez eu vi um grande ensinador dizer o seguinte: nós não devemos nos defender, nós devemos orar. Cuida da sua piedade, que Deus cuida da tua reputação. A melhor coisa nesse mundo é quando o próprio Deus nos defende. Isso é muito melhor do que quando nós nos defendemos, porque Deus tem um testemunho maior. Por fim, meus irmãos, nós vemos a restauração de Jó. É notável quando nós comparamos os versículos iniciais do livro de Jó com os versículos finais. Quando nós comparamos o prólogo com o epílogo, e nós vemos que Deus deu tudo em dobro. Deus deu tudo em dobro dos bens para Jó. Se não, vejamos. Jó capítulo 42 e versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Quando você compara os versículos iniciais do livro de Jó, você percebe que realmente é tudo em dobro. E aí na sequência Deus aqui dá mais 10 filhos a Jó, 7 filhos e 3 filhas, sendo que as filhas de Jó eram as mulheres mais belas daquela geração. O que muitas pessoas têm questionado é por que Deus não deu 20 filhos a Jó? Se Deus deu tudo em dobro, por que Deus não deu 20 filhos a Jó, mas somente 10? A melhor explicação que eu ouvi foi a seguinte: é como um pai que volta do cemitério após sepultar o seu filho. E um amigo aproxima-se dele e diz: eu lamento pela perda do seu filho. E o pai diz: perda? Que perda? A gente perde aquilo que a gente não sabe onde está. Meu filho não está perdido. Meu filho morreu na presença de Deus. Meu filho descansa com o Senhor. Ou seja, agora Jó tinha 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. De fato, Deus deu tudo em dobro para Jó. Jó teve as condições de ver não só os seus filhos, mas os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Na verdade, que a Bíblia diz que depois de toda essa aprovação, Deus ainda acrescentou a Jó 140 anos de vida, e ele morreu velho e farto de dias. Isso é extraordinário. Portanto, a história de Jó constitui-se uma grande lição para nós, de perseverança e paciência em meio ao sofrimento. E eu termino com 2 versículos da carta de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 12, que nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. E o capítulo 5, versículo 11 desta mesma carta diz: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia, compassivo. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor assim permitir, onde estaremos estudando o livro dos Salmos, esse tesouro que temos em nossa Bíblia Sagrada. Fique com Deus.